Atos 2, do 37 ao 41, nós vamos ler de versículo por versículo, né? Como temos feito. Ouvindo eles estas coisas, compungiu-se-lhes o coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: que faremos, irmãos? A pergunta é aqui, o que faremos, irmãos? Nós estamos no contexto do Pentecostes, né, quando Deus graciosamente visitou os discípulos, né, os apóstolos, e ele encheu, né, do Espírito Santo a igreja ali reunida. A Bíblia diz que o Espírito Santo se manifestou de uma forma poderosa ali, naquele momento. Foi uma manifestação poderosa. As pessoas ficaram cheias do Espírito e elas começaram, né, a falar em outras línguas, e as pessoas começaram a ouvir a palavra de Deus. No caso, como era dia de Pentecostes, milhares de pessoas tinham vindo de vários lugares do mundo para ouvir a palavra de Deus. Pessoas do Egito, pessoas da Etiópia, pessoas de outros lugares, da Ásia Menor, por exemplo, todos os lugares, né? Iam pessoas para Jerusalém no tempo das festas, e esta era a festa de Pentecostes. Então, as pessoas iam mesmo, elas iam com a intenção de adorar a Deus, né? E estando lá, pelo poder do Espírito Santo, então, a igreja foi visitada, a igreja reunida, e havia milhares de pessoas, e Deus abençoou aquelas pessoas de uma forma extraordinária. E aí Pedro, no seu sermão, né, no seu sermão bíblico, vamos dizer assim, ele começa a pregar, e ele prega, ele fala, ele explica tudo o que aconteceu, as profecias que tinham sido feitas, falando de Jesus Cristo, tudo isso, né? Então, Pedro faz o seu sermão. Quando ele termina o seu sermão, tem pessoas que ficaram, uma multidão ficou constrangida, ficou abalada pelo sermão de Pedro. Então, diz o texto aqui que, ouvindo eles estas coisas, ou seja, eles acabaram de ouvir o sermão, o discurso, né, de Pedro, né? Então, diz o texto aqui que compungiu-se em seu coração. Quer dizer, o cara com o coração sensibilizado diante da palavra ministrada por Pedro, né? E como que assim mexeu com o coração deles. E aí começou digamos, o arrependimento ali, arrependimento de uma multidão, tá? Naquele momento, e eles perguntaram a Pedro e os demais apóstolos, né? E o que faremos, irmãos? Então, depois que nós ouvimos esse sermão, depois que nós ouvimos essas palavras, essas explicações de que Jesus Cristo era o Messias prometido, né? Porque Jesus já tinha morrido, ressuscitado e já tinha ido para o céu, né? Para junto do Pai. E então, o que nós vamos fazer? Qual é a decisão que vamos tomar depois de saber que Jesus, o Cristo, aquele que morrera, aquele que fora executado pelas mãos dos poderosos, o que nós vamos fazer? Seria o Cristo, tal, tal. Aí Pedro vai falar no verso 38. Respondeu-lhes Pedro: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus
Cristo para a remissão dos vossos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo. O dom do Espírito Santo aqui é o Espírito Santo, né? É o próprio Espírito Santo. Claro, e ele disse, né, que era a primeira coisa, é lógico, né, que se eu ouço a palavra de Deus, qual é a primeira coisa que eu devo fazer? Arrepender-me. Claro, lógico, isso daí é aquilo que eu devo fazer. Arrependimento. Eu tenho que falar, poxa, eu estou fazendo algo que não é legal, né? Eu preciso mudar, eu tenho que mudar minha atitude. Então, arrependimento, porque arrependimento é essa ideia de dar meia volta, fazer, peraí, eu estou indo pelo caminho errado, estou fazendo coisas erradas, tendo comportamentos que não são bons. Então, Deus, me arrependo, eu quero voltar, eu quero realmente mudar, né, de direção, eu não quero continuar nessa direção mais, eu quero mudar de direção. Então, aqui está dito isso. O que eles eram para fazer? Olha, eles ouviram a palavra de Deus, ouviram que Jesus era o Messias, né? Então, o que eles tinham que fazer? Arrepender-se. Então, Pedro está dizendo, arrependei-vos, e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo, para a remissão dos vossos pecados, e recebereis o quê? O dom do Espírito Santo, recebereis o Espírito Santo, tá? Então, um arrependimento, não tem como. Se eu ouço a palavra, eu devo arrepender-me daquilo que eu estou fazendo, daquilo que não está legal, que não é bom, né? Eu devo arrepender-me. E é isso que eles deveriam fazer. Eles perguntaram, o que vamos fazer, irmãos? O que nós vamos fazer, né? Então, arrependam, né? Então, Pedro falou isso aos judeus que estavam ali, né? Aquela multidão ali, ele falou isso, arrependam-se, né? E cada um de vós, né, será, claro, né, batizado e vão ter remissão dos seus pecados, porque a remissão dos pecados ela só acontece, claro, com arrependimento, né? Se não tiver arrependimento, vai ter remissão de quê? Se eu não peço perdão, né? Se eu não me arrependo, consequentemente eu não vou pedir perdão, eu não vou me arrepender, eu não vou confessar os meus pecados, então eu não vou ter também o perdão dos meus pecados, não vou ter a remissão deles, porque eu permaneço achando que estou certo, achando que faço a coisa certa, entendeu? Então a mensagem da igreja ela continua a mesma, não mudou nada, a mesma mensagem. Arrependei-vos, arrependei-vos. Essa é a mensagem, né? De Deus ao coração da humanidade. Arrependam-se, arrependam-se. E não importa o que a pessoa tenha feito ou deixado de fazer, a questão não é essa, a questão é ter verdadeiro, genuíno arrependimento. Então, o que as pessoas devem fazer é arrepender-se, tá? Dar meia volta, mudar de vida. Tá? Mudar de direção, está indo numa direção, então arrependam-se, mude, né, de direção, venha para Deus, né? Se entregue ao Senhor, receba Jesus Cristo em seus corações, isso que Pedro está falando. E aí o verso 39 diz, pois para vós outros é a promessa, para vossos filhos e para todos os que ainda estão longe, isto é, para quantos o Senhor nosso Deus chamar, quer dizer, para quantos Deus chamar, então arrependam-se, arrependei-vos, né? Para que sejam batizados e remidos os seus pecados, e essa ideia, né? E essa é uma promessa que foi feita, né? Os profetas do Antigo Testamento, eles apontavam para Jesus Cristo, o Filho de Deus, o Messias, né? E eles falavam sobre Jesus Cristo, e agora Jesus tinha morrido, né? Ressuscitado, estava à destra do trono de Deus, né? Então o que eles tinham que fazer? Se arrepender dos seus pecados, porque isso eles seriam salvos, porque era uma promessa de Deus para eles, para os judeus e também para todos, né? Era uma promessa de Deus para todos, todo mundo.
como diz a expressão aqui no finalzinho do verso 39 do capítulo 2 de Atos, né? Para quantos o Senhor nosso Deus chamar. Então, quantos Deus chamar? Deus está chamando, Ele não parou de chamar. Até a vinda do Filho dele, Ele vai chamar. Ele vai chamar depois não, depois aí acaba. Mas até a vinda do Filho dele, Ele vai chamar, Ele vai chamando as pessoas para o arrependimento, para a salvação, tá? O 40 diz, com muitas outras palavras, como que ele chama? Ele chama através de mensagens, de pregações, como de Pedro. Pedro fez um sermão, e ali as pessoas perguntaram, o que nós vamos fazer? Né? E Pedro falou, né? Arrependei-vos. É a mesma coisa agora. Nós pregamos o Evangelho, falamos de Jesus Cristo, explicamos a Bíblia, e aí as pessoas devem se arrepender dos seus pecados. É a mesma coisa, não mudou, né? Isso não muda com o tempo. Muda-se a forma de fazer, né? Hoje eu estou aqui na live, alguém está na televisão, outros estão em outros lugares, rádios e tal, outros meios mediáticos, mas pregar o Evangelho, tá? Bom, o 40 diz, com muitas outras palavras deu testemunho e exortava-os, dizendo, salvai-os dessa geração perversa. E esse é o tema do nosso devocional, salvai-os dessa geração perversa, ou seja, livrai-vos dessa geração perversa, ou ainda separai-vos desta geração perversa, tá? Mas espera aí, separar como? É claro, eu vivo no mundo, estou no mundo, você vive no mundo, está no mundo, mas eu não vou fazer o que o mundo faz. Eu não vou seguir a ideologia do mundo, eu não vou seguir o comportamento do mundo, eu não vou seguir, entendeu? Por quê? Porque, claro, se eu me arrependi dos meus pecados, se verdadeiramente eu sou cristão, é lógico que eu não posso viver de acordo com o mundo, como o mundo é regido, é controlado, entendeu? Eu não posso viver de acordo com o comportamento do mundo, tá? Não tem como, tem que ser diferente, tem que ser separado nesse sentido, né? Então, não é que o que seria até interessante, mas é claro que aí perderia o sentido a missão da igreja, porque a missão da igreja é levar o Evangelho, explicar o Evangelho. Então, se nós fôssemos salvos e logo arrebatados, né, e subíssemos, né, não teria sentido, né? O que seria bastante legal para a gente, muito legal mesmo. Você, né, entregou sua vida a Cristo, recebeu Jesus em seu coração, Deus falou com você, você é um eleito de Deus, um escolhido de Deus. Então, subiu, né? Mas não é assim, a igreja está aqui para trabalhar, nós estamos aqui para pregar o Evangelho, tá? Porque à medida que a igreja prega o Evangelho, né, as pessoas vão, né, pelo que o que espera-se que as pessoas se arrependam dos seus pecados, entreguem suas vidas a Cristo, tá? Então, e elas, quando fazem isso, quando as pessoas fazem isso, elas estão se separando de uma geração perversa. Elas estão se salvando da geração perversa, não por si, mas por Cristo. Elas estão sendo livres dessa geração perversa, e é uma geração perversa não só naquele tempo de Cristo, dos apóstolos, quando eles mataram o Filho de Deus, o Messias de Deus, né? Eles mataram Jesus Cristo, né? É uma geração perversa, e Pedro, logicamente, que pensa nesse sentido de que aquela geração tinha matado Jesus. Mas a geração perversa pode estender-se a todos os tempos. Porque o que nós vivemos hoje, se não uma geração perversa? O que nós estamos acompanhando aí na televisão, na internet, não é uma geração perversa? Meu Deus, terrível, né? Você não pode confiar hoje em mais ninguém nesta vida. Políticos roubando, sempre roubaram, mas meu Deus, né, no tempo de pandemia, tirando dinheiro da educação, tirando dinheiro da saúde. Meu Deus, entendeu? É uma geração perversa, pessoas matando, né?
aí pessoas religiosas matando as outras, pessoas também religiosas roubando. Já pensou a situação que nós estamos? Pessoas violentando, fazendo tantas outras, cometendo tantas violências, né? Crueldade e tal, e corrupção, uma geração perversa. Nós vivemos uma geração perversa. Então o que a gente pode falar? Pregar, né? Como Pedro pregou: salvai-os dessa geração perversa, livrai dessa geração perversa, separai-vos dessa geração perversa, né? Não concorde com seus comportamentos, não concorde, não apoie suas atitudes e não faça o que eles fazem. Pelo contrário, saiam dessa geração perversa. Se coloquem determinantemente, decisivamente ao lado de Jesus Cristo, Filho de Deus. É isso que ele está dizendo. Tá? Se arrependam dos seus pecados. Vivam de forma diferente, vivam realmente como cristãos. Então o sentido de salvai-vos dessa geração perversa é livrai-vos dessa geração, separai-vos dela, ainda que eu permaneça aqui, né? Ainda que você permaneça aqui, né? Sim, claro, lógico, pregando o Evangelho, fazendo as coisas do reino de Deus, né? Vivendo a vida, né? Trabalhando, lutando e tal, mas sempre falando de Jesus, sempre anunciando Jesus, né? Mas nós estamos salvos dessa geração perversa, nós não estamos com eles, né? Nós vivemos num contexto histórico onde nós observamos isso tudo, nós vemos isso tudo, mas nós não compartilhamos, nós não apoiamos esses erros, nós não andamos segundo o mundo, nós não andamos segundo o comportamento do mundo. Deu para entender? Parece que não é difícil entender isso. Então, salvai-vos dessa geração perversa. Tá? O verso 41, para terminar, diz: então os que lhe acrescentaram a palavra, então os que lhe aceitaram a palavra, claro, de Deus, né, foram batizados, havendo um acréscimo naquele dia de quase 3.000 pessoas. Quase 3.000 pessoas se converteram ali naquele contexto ali de Pentecostes, depois que Pedro fizera o sermão, e não foi o sermão em si que fez isso, claro que não, foi a ação gloriosa e poderosa do Espírito Santo na vida daquelas pessoas que verdadeiramente se arrependeram dos seus pecados. Tá? Então fica a palavra: salvai-vos dessa geração perversa, livrai-vos dela, né? Separai-vos dela, né? E creiam em Jesus Cristo, Filho de Deus, e sigam a Jesus Cristo, e vivam como filhos de Deus. Tá? O devocional, eu vou ler aqui, diz assim, é o devocional 132, né, que eu já falei. O pessoal está aí, Deus abençoe, né? Tayara Oliveira, Madalena Menezes, né? Deus abençoe em nome de Jesus. Ana Maria de Araújo, Deus abençoe as pessoas que estão conosco aí, em nome de Cristo, tá? Deus abençoe todo mundo, né? Vamos vê-los aqui, Deus os abençoe. Bom, agora eu vou ler o devocional que eu escrevo todas as manhãs, né? Devocional 132, salvai-vos dessa geração perversa. As escrituras sagradas não mudam com o tempo, mas as palavras dos homens se ajustam aos seus interesses políticos, econômicos, religiosos e morais. Sim, as escrituras, a palavra de Deus não muda com o tempo, mas as palavras das pessoas, entendeu? Eu coloquei aqui político, coloquei aqui na área da economia, na área religiosa, blá, 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 entendeu? Essas pessoas mudam, né? Mas a palavra de Deus ela não muda, a palavra de Deus continua a mesma, tá?
intocável, imutável, tá? Os princípios bíblicos devem ser respeitados e obedecidos, né? Isso não mudou, certinho? É isso aí. Bom, quem vive segundo a Bíblia não está atrasado ou adiantado, vive no tempo de Deus. Quem vive segundo os princípios bíblicos geralmente anda na contramão da maioria, tá? É isso aí. Quem anda segundo os princípios bíblicos, ele vai, em geral, ele vai andar na contramão da maioria, porque a maioria sempre vai querer, infelizmente, as coisas aqui dessa terra, desse mundão aqui, né? Da multidão que opta por uma vida corrupta, desonesta e imoral. Exatamente. Entendeu? Eu vou ler aqui novamente. Quem vive segundo os princípios bíblicos geralmente anda na contramão da maioria, tá? Da multidão que opta por uma vida corrupta, desonesta e imoral. É isso aí. Quem segue olhando o comportamento desta maioria, né, imoral, corrupta, a multidão imoral, despreza o Cristo da Bíblia e segue um Cristo fantoche, criado segundo os interesses de homens corruptos. É verdade, as pessoas ditas cristãs inventam um tipo de Cristo para elas, tá? E elas ficam acreditando naquele Cristo que, na verdade, não muda ninguém, não transforma ninguém, né? Um Cristo que serve para projetar as pessoas, né? Projetar as pessoas religiosamente falando, projetar as pessoas politicamente falando, né? Projetar as pessoas economicamente falando, né? Então, eles inventam um Cristo, mas eles não seguem a Cristo verdadeiramente. Porque seguir a Cristo tem a ver com uma vida de humildade, tem a ver com uma vida de observância da palavra de Deus, tá? Seguir a Cristo tem a ver com honestidade, tá? Tem a ver com uma pessoa incorrupta, tá? Tem a ver com uma pessoa que tem moral. Isso é seguir a Cristo. Seguir a Cristo, ele não vai apoiar os erros do mundo, não vai compartilhar com os erros do mundo, jamais. Seguir a Cristo é o padrão de Cristo na vida da gente. Viver Jesus diariamente, com uma vida sempre procurando fazer o que é certo, sempre procurando fazer independente, né, das opressões e das pressões do mundo. Faz aquilo que a Bíblia manda, faz aquilo que Cristo realmente manda, né? E obedece, no caso, o Evangelho, tá? Isso é viver Jesus, tá? Infelizmente nós temos visto nessa geração perversa tudo o contrário disso, né? Corrupção. Nunca vi, as pessoas têm mania de roubar do pobre, tirar do pobre. Mania nesse contexto, como eu disse, da pandemia, misericórdia. Nunca vi uma coisa dessa, uma coisa horrenda. Estão tirando da saúde no tempo de pandemia, tirando da educação no tempo da pandemia, estão roubando. Pessoal, infelizmente, é uma geração perversa. Bom, aqui diz para terminar, infelizmente muitos criam um Cristo obediente aos seus comandos, que concorda com os seus atos corruptos, promíscuos, e os criadores de um Cristo inexistente das páginas da Bíblia, que amam as frases. Isso não tem nada a ver, né? Os tempos são outros, afinal de contas vivemos no século 21, né? Então muitas pessoas, né, para poder concordar com essa mensagem, dizem assim, não tem nada a ver, né? Os tempos são outros e tal, e com isso vão deixando de viver o verdadeiro Evangelho, viver a palavra de Deus, a palavra de Cristo, né? É uma geração perversa, infelizmente. Então, meu amado, como diz aqui o texto, salvai-os dessa geração perversa. Depois do sermão de Pedro, o sermão poderoso da parte de Deus, o Espírito Santo abençoou aquelas pessoas ali, e ela falou o coração daquelas pessoas, e elas se arrependeram dos seus pecados. Então elas disseram claramente, quase 3.000 almas, 3.000 pessoas,
né, realmente receberam Cristo naquele dia, dizendo claramente: eu estou separado dessa geração perversa, eu vou seguir Jesus Cristo, e independe do sistema em que vivamos, queridos, eu vou seguir Jesus Cristo, independe das pressões que sofremos do mundo, né? Eu vou seguir Jesus Cristo, vou viver de acordo com o Evangelho, e é assim que devemos viver, e é assim que você deve viver. Então, salvai-os dessa geração perversa, tá? E que haja arrependimento no Brasil, que haja arrependimento em nossas vidas, que vivamos uma vida na presença de Deus verdadeiramente, que seja assim para a glória do Senhor, tá? Em nome de Jesus. Deus abençoe seu coração, Deus abençoe sua vida, que Deus te dê um dia de paz, um dia abençoado, e que você entenda essa palavra. E se há algo no seu coração que precisa confessar-se diante do Senhor, então confesse diante dele, peça perdão dos seus pecados e mude de vida, porque arrependimento é mudança de vida, é mudança de direção, é mudança de caminho, né? Se eu estou indo para o caminho, então eu devo arrepender-me dos meus pecados e mudar de direção e seguir Jesus Cristo e observar a palavra de Deus, confessão dos meus pecados ao Senhor, arrependido de tudo que eu fiz, tá? Em nome de Jesus. Deus abençoe sua vida, tenha um bom dia. Nós vamos orar nesse momento em nome de Jesus, lembrando, né, dos nomes, né? Eu tenho aqui um caderninho que eu tenho os nomes das pessoas, né, que nós temos orado, né? Porque as pessoas pedem e a gente fica com medo de esquecer, então nós anotamos aqui. Então vamos orar nesse momento. Eu convido-os para orar neste momento. Deus, muito obrigado, estamos em Tua presença. Teu Espírito Santo continua falando aos nossos corações. Senhor, precisamos tanto de Ti. Nos dê a Tua graça, nos dê a Tua direção, Senhor. Precisamos da orientação, sim, ó Deus, da Tua orientação diante desse mundo que vivemos. Meu Deus, tanta corrupção, tanta maldade. Meu Deus, pessoas matando as pessoas por interesses financeiros, pessoas destruindo, violentando, Senhor, roubando, tirando do pobre. Deus, uma geração perversa, corrupta, Senhor. Tenha piedade, livrai-nos dela, Senhor. Livra-nos dela, dessa geração, no sentido de que nos abençoe para que não façamos o que eles fazem. Deus, livrai, separai, ó Deus, o seu povo no meio dessa geração perversa. Separai as pessoas que verdadeiramente são Teus eleitos, Teus escolhidos, Senhor. Separai, Senhor, consagrai essas pessoas para que elas louvem o Teu nome, para que elas verdadeiramente exaltem o Teu nome, Senhor, em nome de Jesus. Abençoe cada vida, cada coração, cada pessoa, cada família, cada casal que está ouvindo essa live. Tome em Tuas mãos e aqueles que ouvirão, abençoa-os em nome de Jesus. Senhor, abençoe a vida, ó Deus, eu te peço das pessoas que estão aqui, que recebemos, ó Deus, os pedidos de oração. Deus, tome em Tuas mãos a vida do Felipe, a vida, ó Deus, de várias pessoas aqui que nós colocamos diante de Ti, que nós temos clamado, a vida do Luiz, Senhor, essas pessoas que estão precisando da Tua ajuda, precisando da Tua mão, do Teu poder. Toma-as em Tuas mãos, ó Deus, um jeito todo poderoso. Toma a Ana Lúcia em Tuas mãos também, Senhor, precisa de Ti, carece da Tua presença, carece da Tua cura. Deus abençoe em nome de Jesus. Queremos colocar também o Wagner em Tuas mãos, temos orado por ele, Senhor. Deus, tire-o do leito, ó Deus, levante-o para a glória do Teu nome, abençoe a vida dele, cure-o, ó Deus, liberte-o em nome de Jesus Cristo. Eu te peço pela vida do Wagner, Senhor, em nome de Jesus, eu te agradeço por tudo. Tu és maravilhoso, Tu és bondoso. Fique conosco, nos dê um dia de paz, um dia na tua presença, com a Tua companhia, Senhor, em nome de Jesus. Muito obrigado por tudo, louvado seja o Teu nome, em nome de Cristo nós oramos, amém e amém, Senhor, amém, amém. Meu amado, minha amada, Deus abençoe sua vida, um bom dia para você em nome de Jesus. Amanhã, se Deus quiser, 7 horas da manhã, estarei aqui novamente. Grande abraço, fiquem com Deus, tenham paz. Grande abraço.